gostaria de parabenizar todos os palestrantes e vamos ter um tempinho para fazer uma discussão sobre esses tópicos, né? E eu gostaria primeiro de abrir, e não ser deselegante, e abrir a discussão para a plateia. Cláudio, primeira pergunta. Ok. Já tem uma, Cláudio, pode esperar um pouquinho, só tem uma que já se antecipou a você. Por favor. Mas o Cláudio é amigo de infância. Pode ir na frente, Cláudio. É o Jairo. Jairo Idal. Ele é mais inteligente que eu. Deixa ele perguntar. Jairo, por favor. Denise, aqui. Há algum valor, se a gente tiver uma tiroglobulina pré-operatória, a queda dela na previsão de resultado do que a gente tem, como se usa para alguns outros tumores? A queda em relação ao pré-operatório, na realidade, não tem muitos estudos avaliando isso. A gente tende a valorizar mais a tiroglobulina depois que se tira a tireoide. Então, eu não saberia te responder isso, porque não tem evidências na literatura a esse respeito, de se essa queda pré-cirúrgica em relação à tiroglobulina pré-cirúrgica em relação ao pós-cirúrgico. O que tem é que pós-operatório há uma queda na tiroglobulina antes de se fazer iodo, em pacientes que não fizeram iodo, isso sim está associado a um maior risco de recorrência, né? Que, em geral, esses pacientes tendem a cair mesmo a tiroglobulina depois da cirurgia. Obrigada pela pergunta. Venâncio, uma pergunta. Você disse que a congelação no folicular não ajudaria muito. E você acha que um paciente que tem uma punção papilífero classe 6 precisa de congelação? Eu falei que ajuda. Não, eu sei, mas você falou no folicular. Eu estou perguntando agora um papilífero. Ele foi uma punção classe 6. A congelação no ato operatório tem benefício? A minha compreensão em qualquer situação é que precisa ter perguntas boas. Precisa ter médico falando com médico para ajudar o doente. Isso é o ponto essencial. Se você só souber classe 6 de Bethesda por um laboratório de citopatologia confiável, e todos devem ser confiáveis, senão não devem estar no mercado, não é? Ele seguramente deve dar positivo o exame intraoperatório. Entretanto, você pode ter perguntas outras. Está havendo uma invasão extratireoidiana, há linfonodos acometidos, há subtipos de relevância. Pode resultar classe 6, essa lesão que nós falamos agora. Ela tem as alterações nucleares, mas eventualmente ela pode ser um carcinoma papilífero variante folicular, encapsulado sem invasão da cápsula. Então, pode ter dentro de um contexto médico. Ok. Cláudio? Queria cumprimentar as excelentes palestras. São um comentário e uma pergunta. Um comentário para o meu amigo professor Antônio Stige Serra. Se habla em português, está bem? Compreendes? Creio que sim. Eu acho que há uma situação objetiva na qual a gente pode descobrir e deve abrir o espécime, e eu sempre abro no hospital privado que eu opero, com o patologista do lado, claro, a lobectomia tiroidiana, para tentar, entre outras coisas, para tentar identificar paratiroides intratiroidianas, e que ocorrem até 5% das vezes. E é curioso porque o senhor mencionou que e demonstrou nos seus resultados que o reimplante, o autotransplante dessas paratiroides, na sua experiência, não funcionou. Não é a nossa experiência. Eu já tive a oportunidade de reimplantar algumas vezes paratiroides, e eu tive recentemente a comprovação de uma paciente que teve uma paratiroide reimplantada 20 anos depois. Naquela época a gente implantava no antebraço, e foi exatamente isso, uma paratiroide intratiroidiana que foi reimplantada, e 20 anos depois foram colher sangue daqui e veio um paratormônio alto, sem nenhuma sintomatologia. Aí eu olhei onde é que nós tínhamos implantado, e tinha sido naquele braço. Colheu do outro lado, e ela não tinha hiperparatiroidismo, o paratormônio era normal. Então, as paratiroides funcionam, e pelo menos na nossa vivência. Eu tive uma paciente que tinha 3 paratiroides intratiroidianas e 2 tópicas.
E foram reimplantadas essas 3 e ela não desenvolveu hipoparatiroidismo. Então, apenas uma sugestão, quer dizer, um comentário, que pelo menos a nossa vivência, eu acho que vale a pena tentar, ainda na mesa de cirurgia, em condições estéreis, identificar. É óbvio que a gente sempre inspeciona o lobo tiroidiano para ver se tem paratiroides que saíram inadvertidamente. Mas eu abro a peça, eu já falei nesse evento, inclusive, mais de uma vez, e vejo se houver paratiroides intratiroidianas, por isso que é importante o patologista estar na sala também, ele comprova que é uma paratiroide, que não um carcinoma papilífero, eventualmente, e aí isso é reimplantado. E só uma pergunta para o Dr. Venâncio. Dr. Venâncio, professor Venâncio, aquela carta do Porto, que um dos nossos queridos patologistas foi o primeiro autor, o sobrinho Simões, junto com a Virginia Livoso e o Juan Rosai, um trabalho de 1,5 páginas, que foi publicado propondo o termo microcarcinoma, microtumor papilífero tiroide. Foi publicado há 16 anos, ao invés de microcarcinoma. Isso está voltando à baila agora? Obrigado. Bom, o professor pede que eu responda primeiro. A professora Virginia Livoso e o professor Rosai estavam conosco nesse grupo, o professor Sobrinho Simões não. Todos os casos que nós estudamos nessa casuística desse trabalho do JAMA são tumores de mais de 1 centímetro. Os tumores de menos de 1 centímetro são, em geral, bastante bons, mas os sinais biológicos de que alguns deles só estão pequenos naquele momento, mas estão em pleno crescimento, pelo seu subtipo de variante esclerosante difusa, tall cell carcinoma, tumores que estão pequenos, porém invadindo, devem ser motivos de um pouco mais de preocupação. Os outros talvez sejam considerados tumores mais do que carcinoma. No, just pointing out to Claudio that the issue here is not whether there may be some functions of these fragments, but whether they can be enough to prevent hypoparathyroidism. And our PGRIS3 people show very clearly that wherever the parathyroid is in the muscle or is in the path, is exactly the same. So my contention is not that eventually you can find some PTH working, but there's no evidence whatsoever that transplanting the parathyroid will prevent permanent hypoparathyroidism. That's it. Normal parathyroid tissue is different. I don't know why people extrapolated the autotransplant of hyperplastic tissue to normal tissue, which probably has nothing to do. And this, I think, created a lot of problems with the parathyroids that could have been prevented if we had followed the advice of our mentors. Very good. Mais uma pergunta? Eu tenho só 2 comentários acerca dessa nova classificação dos tumores de tireoide, principalmente referente a essa neoplasia folicular não invasiva. É que, primeiro, para nós, citopatologistas, já gerou uma dificuldade, porque a performance do teste da punção aspirativa vai diminuir com esse tumor, como você bem mostrou, quase 40% da sua casuística. Então, agora, nós não podemos mais soltar maligno se a gente tem uma punção onde o padrão é microfolicular e as características nucleares são de carcinoma papilífero. A gente tem que retroceder e chamar como suspeito para malignidade. Esse é um ponto. O outro ponto é que a performance dos testes moleculares vai cair drasticamente em relação ao valor preditivo positivo. E vários centros já estão recalculando esses valores, considerando já a nova nomenclatura da neoplasia folicular não invasiva. A minha pergunta, Venâncio, após essas considerações, você comentou que tem um estudo que vai ser lançado com relação às alterações moleculares nessa lesão da neoplasia folicular não invasiva.
A gente sabe que a variante encapsulada folicular encapsulada do papilífero, ela tem alterações moleculares. A principal dela é o RAS e o BRAF 601E. Né? Então, você tem essas alterações moleculares, e o outro ponto a considerar é será que essas lesões não dão metástases porque elas estão sendo operadas e você está interrompendo a progressão natural da doença, porque a gente está super diagnosticando precocemente lesões cada vez menores, e o mesmo tem acontecido com a variante, com o carcinoma anaplásico. Hoje a gente vê menos porque mais carcinomas papilíferos estão sendo operados precocemente. Então a minha pergunta é, você tem algum dado desse estudo molecular que realmente reforça não considerar mais essa lesão como maligna? Porque eu vejo dois pontos. Um ponto é considerar a lesão como maligna do ponto de vista anatomopatológico, e outro é considerar a lesão do ponto de vista biológico, genético dessa lesão. Eu digo isso também porque assim, tem estudos mostrando o modelo de progressão adenoma-carcinoma em camundongos, que apresentam, por exemplo, a alteração do RAS. Né? Então, teoricamente, a gente está interrompendo a progressão natural de um câncer que seria in situ. Né? Por que não chamar essa lesão como carcinoma papilífero in situ, ao invés de botar uma nomenclatura de potencial incerto ou benigno, como querem chamar? Né? Eu vou complementar a tua pergunta do seguinte aspecto. Venâncio, quantas vezes você tem sido solicitado a fazer um perfil molecular com BRAF V600E, um TERT? Você tem feito isso? Tem sido solicitado a entregar esse tipo de resposta de perfil molecular na sua rotina diária? Ou isso não tem sido solicitado, apesar de todas as discussões em relação ao valor, sensibilidade e especificidade de cada um dos marcadores moleculares? Em tireoide, a gente ainda tem sido solicitado menos do que em outros órgãos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o avanço da medicina é multidisciplinar. Eu acredito que um método não está aí para ganhar ou para perder do outro. Isso não é um jogo de futebol. Nós temos que estar todos a favor do paciente. E eu acredito numa hierarquia muito clara. A hierarquia, primeiro de tudo, a abordagem clínico-epidemiológica. Isso é muito maior do que qualquer um de nós. Uma vez tendo a evidência de que o paciente evoluiu bem, que 1000 pacientes durante 30 anos evoluíram muito bem, pouco me importaria chamar a lesão de um jeito ou de outro, contar mitoses ou não, avaliar mutações ou não, sob o ponto de vista médico, se nós tivermos evidências clínicas tão fortes quanto esse exagero que eu estou fazendo. Uma vez tendo essa soberania do aspecto clínico epidemiológico, a macroscopia é essencial. Então, se você tem a mesma lesão invadindo a cápsula, invadindo o vaso, emitindo metástase, ela, de novo, ela é maior do que o meu dado anatomopatológico, arquitetura da lesão ou característica nuclear. E, nesse sentido, essas lesões duvidosas são muito importante a caracterização molecular. E não o inverso. Uma mutação não vai fazer um tumor benigno virar maligno ou um aspecto de uma única apresentação cito ou histopatológica. Dentro dessa hierarquia, Fabiano, eu acho que você continua chamando de classe 6. E a classe 6 passa a ser interpretada, a classe 5 passa a ser interpretada, tenho alterações citomorfológicas e nucleares suficientes para caracterizar essa lesão. E não sei como está a invasão. Só esse aspecto é que muda. Com relação aos aspectos moleculares dessas lesões, parcialmente foram feitas e foram sempre coerentes. As lesões estudadas nesse trabalho do JAMA foram sempre maiores do que 1 centímetro, isso é bom lembrar. E de 27 que já estão feitas, 8 têm alterações do RAS, só uma tem a mutação no BRAF K601E, 6 tem fusão PPAR-gama e 6 tem uma fusão THA-DA. Então, esses dados estão sendo compilados e, seguramente, são úteis, mas são complementares nesse outro contexto. Perfeito. Acho que é isso. Mas, por favor. Por favor.
Doutor Antônio, só mais uma curiosidade. Meu nome é Rodrigo, sou cirurgião de cabeça e pescoço da Escola de Medicina. Uma curiosidade, no seu estudo, os pacientes com uma ou duas paratireoides, com PIGRIS 1 e 2, entraram sempre nas mesmas estatísticas. Não houve diferença na sua observação em os pacientes que ficaram com uma ou duas paratireoides in loco? In fact, we mixed 1 and 2 because there were so few patients that we didn't separate between 1 and 2. There were maybe 2 patients with only 1 parathyroid. So we merged the group to 1, 2, 3, and 4 to have meaningful results. So there were very, very few patients with a single parathyroid gland, maybe 2 or 3. So that's why we mix 1 and 2 in the same group. Yeah. But this is important because you've probably heard many surgeons saying, no problem because the 2 superior glands are perfect. I did the central neck dissection, both sides, and unfortunately I removed the 2 inferior glands, but the 2 parathyroid glands, upper glands are okay. And that's okay. I mean, you are not obviously 100% go to permanent hypoparathyroidism. We are talking about possibility, and the probability of having permanent hypoparathyroidism if you remove 2 glands is close to 16%. So obviously, many surgeons may be biased by the fact that they leave 2 parathyroids and that the patient is doing fine. But when we take 100 of these patients, 16% of them will have permanent hypoparathyroidism. So there's some relationship, of course, between PIGRIS and permanent hypoparathyroid rates. Ok, mais uma pergunta. Está funcionando, está funcionando. Eu sou endocrinologista em São Paulo, então a questão é assim, se eu não tenho um patologista em sala e depois eu tenho um resultado de uma variante esclerosante, que tem uma agressividade maior. Então, eu gostaria de saber, doutor Antônio, o senhor continuaria fazendo, por exemplo, nesse caso também, o senhor indicaria uma lobectomia? Segundo, doutora Denise, a tireoglobulina seria importante como marcador de acompanhamento desse tumor, porque depois, para o endocrinologista, acompanhar um caso cujo padrão histológico tem uma agressividade maior. O paciente, por exemplo, não foi submetido a uma tireoidectomia total. E as chances de recorrência dessa doença são maiores. Então, assim, o senhor faria lobectomia somente nesse caso, também nesse caso. O senhor não valoriza, o senhor acha que não é importante a presença de um patologista em sala pensando nisso? E se a tireoglobulina vai servir como marcador para acompanhar esse padrão? I'm not sure if I understood well your question, but if you do a lobectomy and your PTC is of sclerosing variety, you should do the other side. I mean, one of the, even for people doing lobectomies, aggressive histology, they would accept that as an indication for contralateral lobectomy. That's for sure, both because eventually you may need radioiodine ablation, or because of the thyroglobulin, or because you need to do, more extensive surgery. So probably is one of a good criteria for doing the other side. Mas esse diagnóstico, se não houver o patologista na sala, ele vai ser feito a posteriori. Eu vou ter que submeter esse paciente a uma nova cirurgia. Então, eu acredito que a presença do patologista em sala seja algo muito importante. Eu penso assim, apesar de outros palestrantes cirurgiões terem dito o contrário. Eu acredito que o patologista em sala tem uma relevância, tem uma importância muito grande para não se reoperar um paciente, porque o custo disso, como tratamento, também é muito caro, né? E a tireoglobulina, por favor. Concerning the thyroglobulin, I think there's much controversy here, because in the end, a patient that goes out of the hospital after thyroidectomy with a thyroglobulin of 25, this is something left. So the main issue we are seeing with good surgery is that we are rendering the patients, many of them, or almost all of them, thyroglobulin negative.
that's the message of the surgeon. The surgeon is now, I think, not because I am a surgeon, but data confirm that they should aim at, resecting all the tissue. Otherwise, the patient will go into another spiral of tests because the patient has high thyroglobulin, and then he will be sent to CT, then to ultrasound, then he will be giving iodine, he will have stimulated thyroglobulin, but the main aim would be to have the surgeon rendering the patient almost thyroglobulin negative. And that's why surgery has to be performed thoroughly with particular attention to the lymph nodes and to total thyroidectomy. So the future is for imaging. Why we fail to rendering all patients thyroglobulin negative? Because the current imaging techniques do not allow us to detect lymph node metastasis in the lateral neck. And we will never do systematic lateral neck dissections. But we miss some of these patients. And this is why the most common site of recurrence is the lateral neck after good surgery. Many surgeons see that as a minor problem, and probably is a minor problem because it goes to another field of surgery. It's a second procedure which is not that harmful, and many people are happy with that. But if we would like to eliminate recurrence, we should be able to detect low-grade lateral neck disease, because this will mean more lateral neck dissections and more negative thyroglobulins in the post-op period. But if surgery is incomplete, then you enter a completely new scenario where, endocrinologists are going crazy pursuing the thyroid. Where is the thyroglobulin? Because many of these recurrences are thyroglobulin recurrences. It's not structural. I mean, it's impossible to accept a 30% recurrence in AGCC stage 1. This is impossible. This is just due to thyroglobulin stimulation, but not structural disease. And we surgeons, we will go for structural disease. I don't mind a thyroglobulin of 6 if the patient has a completely clean neck in the ultrasound, because that's the truth. I mean, you will never operate on thyroglobulin. You operate on a structural disease. So I don't really feel, this. I mean, it's a good marker, but don't go too far. Don't go to pursuing where this thyroglobulin comes from. It will, in the end, come from the neck, because PTC metastasizes in the neck. So in the long run, many of these patients will have a structural disease, and then we'll do another operation, rather than starting a cascade of exploration. This is my simple view, but I think that the whole thyroglobulin and iodine treatment has been contaminated by tradition. And now we are trying to preserve thyroglobulin and to preserve iodine, despite more and more evidence suggests that thorough surgery is the answer to this problem. That's my view. Okay. Denise, posso pedir só para o Tobimoni fazer a pergunta, que estão pedindo para a gente concluir. Quer fazer uma rápida observação, por favor? Bem rápido, só uma consideração rápida. Queria agradecer que ele já respondeu uma parte disso. Realmente é um paciente de um risco maior, ele deveria fazer tireoidectomia total e talvez iodo. Então, essa estratificação que a gente falou de considerar a tiroglina pós-operatória seria para aqueles pacientes que não têm indicação de iodo, e a consideração dele também é importante. A maioria dos pacientes, quando fazem uma tireoidectomia total, já ficam, com um bom cirurgião, já ficam com a tiroglobulina negativa, e se ele não tem indicação de iodo, ele já tem resposta excelente ao tratamento. Já está. Okay. Obrigada. Obrigado, Denise. Tobimoni, uma rápida pergunta. Rapidinho. May I make a comment? Oh, right. Sorry, Steve. Stephanie, please. So the stage 1 patient with a 13% recurrence, 86% of it is biochemical, and I can't listen. Sorry. I'm listening to in English. So the important thing is that you use the thyroglobulin to determine how you follow the patient. So if you have a thyroglobulin that's 1 or 2, a neck ultrasound is the appropriate follow-up. We're not doing CTs, we're not doing surgery unless you find a structurally abnormal node. If your thyroglobulin is now in the 10 range, that's when you start doing CT of the neck and chest. You might consider doing a PET CT.
ICT. So there is a graded response depending on the thyroglobulin, and the stage 1's almost all biochemical recurrence, to which you're just going to be doing ultrasounds to look for recurrence in the future. Posso? Tommy Buddy. Obrigado. Uma pergunta aos palestrantes e até para o moderador. Qual o significado de utilizar a ablação 30, 100 mg de iodo num paciente de risco intermediário, quando a tireoglobulina com sensibilidade funcional de 0,1 é indetectável e a ultrassonografia cervical muito bem feita demonstra que não existe linfonodo nenhum suspeito? O que é que vocês pretendem queimar com isso? O que é que vocês pretendem hablar com isso? I think you already showed that data. Okay. Actually, the data was already shown that if you have a thyroglobulin that's unmeasurable and you have a low risk or even an intermediate risk patient with a negative ultrasound, you do not need to give radioactive iodine. That's the whole point of my talk, was that in low risk patients, you no longer need to give ablation. Antonio. But if the ultrasound is abnormal, send it to the surgeon. That's right. If it's normal, it's fine. But if it's abnormal, I mean, have you ever seen a recurrence being ablated with iodine? No. A structural recurrence cannot be ablated with iodine. So the structural recurrences that are radioactive iodine avid are missed disease that hasn't been treated before. So it's persistent disease, not recurrent disease. And Stephanie, one thing I don't quite understand is why the ATA guidelines continue to use the word differentiated thyroid cancer. I mean, PTC has nothing to do with follicular. Follicular microinvasive has nothing to do with widely invasive. Why do you keep to? I mean, It's data actually all the way from Dr. Malzafari's original data. If you look at stage for stage, that the response to therapy is the same whether you look at follicular thyroid carcinomas, just that it presents more often with distant disease than papillary carcinoma. So if you do it by stage, they respond the same to therapy. I mean, that's the only reason. Otherwise, now there's a vanishingly small percentage of follicular carcinomas in the United States. So to have a separate guidelines for follicular carcinoma would be impossible. But really, you feel that the need for follow-up is different in follicular than in PTC? For sure. Yeah, I mean, generally, once you become radioactive iodine negative, thyroglobulin low, the recurrences don't come back because you don't have the micromets in the nodes. May I make a comment in the Tommy Mori question? Is this, if you have a positive ultrasound, I agree, in intermediate risk patient, that maybe surgery first can really completely treat the patient. And then you can optionally give iodine for adjuvant therapy. But also, it's very important to know that sometimes if you don't have microscopic disease detectable by any kind of imaging technique, or even the thyroglobulin is negative, even in an intermediate risk patient, there is no sense to treat this patient because there is no sign of disease at all, even though the intermediate risk is present in this patient. But my final comment is because of ATA guidelines, and I'm seeing some nuclear medicine fellows and friends here, is that in the real life, it's very complicated to follow this. Because sometimes the patient is not operated on head and neck surgeon, very good one. And sometimes you don't have a very good pathologist. And sometimes you don't, in the real life, you have a complete different situation. And how we deal with this different situation? So maybe the patient is categorized as low risk and it's not low risk patient. And sometimes this patient has, okay, in the ideal situation, as ATA guidelines tells us, perfect. But in real life, you see this is not perfect. We know a lot of variation in our environment in Brazil, especially in Brazil. I don't know in the United States, I don't know in Barcelona. But in Brazil, we see a lot of difference according to the region of Brazil. And maybe iodine for low-risk patients could be an optional because you don't rely or in the surgeon or in the pathologist or in the imaging expert giving your report. So
that's my final comment is that be careful, and even though the ethical guidelines is very correct, it's very complete, and I agree with the data that it's very controversial, sometimes we have to individualize our thinking, how you're going to deal with the patient, with kind of complementary treatment that you're going to give to the patient. This is the beauty about thyroid cancer management of the patient. So it's my final comment because they are asking to complete this section because of the time. I would like to thank you, all the panelists, for the quality and also for those who stay here up to the end. Thank you.